craque Neto simplesmente fala que o Vinícius Júnior deveu no Mundial. Deveu. Então se liguem só nisso, eu quero saber a tua opinião nos comentários. O Vini Júnior teve uma temporada boa ou péssima? Porque uns dizem que teve bons números, uns dizem que não teve. Quero saber a tua opinião nos comentários. E se inscreve no canal, me ajuda a chegar aos 45 mil inscritos. Estamos a demorar muito. Só te peço isso. Bora. O Paris Saint-Germain, que goleou o Atlético de Madrid por 4-0, que ganhou do Bayern de Munique por 2-0, com 2 jogadores a menos. O segundo gol saiu com o Paris Saint-Germain com 2 jogadores expulsos. E o Paris Saint-Germain, que agora atropela o maior clube do mundo sem piedade nenhuma. Foi uma humilhação o que aconteceu com o Real Madrid ontem nos Estados Unidos. O maior time do mundo parecia um time pequeno diante do Paris Saint-Germain. E o que leva, assim, à reflexão, porque eu acho o seguinte, tá? Eu falo por mim. É claro que eu admiro muito o Manchester City do Guardiola, mas muito, principalmente nas suas gerações mais vitoriosas. Mas, pra mim, depois do Barcelona, do Guardiola, o Barcelona de Iniesta, Xavi, Messi, pra mim, depois desse Barcelona, foi o time que mais me impressionou no futebol mundial, esse PSG. Porque o PSG, ele tá humilhando os gigantes do futebol europeu, porra. Ele tá atropelando, tá sendo jogo fácil. Ele não tá nem se assustando contra o Real Madrid, contra a Internacional numa final de Champions League. E ele tá vencendo, dando show, atacando o tempo inteiro, perdendo gols. Era pra ser 6, 7. Foi um atropelo que a gente viu. Então eu falo aqui e falo com convicção. Depois do Barcelona, do Guardiola, esse Paris Saint-Germain é o time no mundo que mais me impressionou. Depois daquela era, Messi, Iniesta, Xavi, Guardiola, esse é o time que mais impressiona. O que esses caras estão fazendo é impressionante. E aí, eu faço questão de valorizar muito o feito do Botafogo. Pode dizer que estava sem alguns titulares o Paris Saint-Germain, pode dizer que foi na primeira fase, não foi no mata-mata, que se dane. O Botafogo, um time brasileiro, venceu o Paris Saint-Germain, que atropelou o Real Madrid, que goleou na Champions League, que está atropelando todos os times da Europa, que venceu o Bayern de Munique com 2 jogadores expulsos. Então, porra, qual é a dificuldade da gente valorizar esse feito foda de um time brasileiro, pô? O que o Botafogo fez foi muito foda. E aí, quando eu digo isso, algumas pessoas dizem: então dá o título pro Botafogo de vencer o Paris Saint-Germain. Ninguém tá falando aqui que o Botafogo foi campeão. Ninguém tá falando aqui, nossa, que máximo título do Botafogo venceu o Paris Saint-Germain. Agora, você desvalorizar, você menosprezar, você minimizar um feito gigante como foi esse do Botafogo, de ganhar desse Paris Saint-Germain que tá humilhando o mundo inteiro, cara, eu valorizo muito, eu parabenizo muito o Botafogo por ter vencido o Paris Saint-Germain, porque esse time do Luiz Henrique é inacreditável. O que esses caras jogam é inacreditável. E o Paris Saint-Germain, que atropelou e vem atropelando o mundo, perdeu pro Botafogo. Não me interessa se era time misto, se era a primeira fase, perdeu pro Botafogo. E ninguém esperava que fosse perder pro Botafogo. Ninguém. O Botafogo ali, ele chocou o mundo. Não saiu porque foi administrando, porque contra-atacou meio que de qualquer jeito no segundo tempo também. No final das contas, virou um grande jogo de pré-temporada depois do 3-0. O ritmo caiu muito, os jogadores quase que não disputaram as bolas. O Xabi Alonso começou a colocar jogadores para se despedir, né? Colocou o Lucas Vázquez, colocou o Modric. Começou a colocar jogadores para voltarem a se sentir bem, como o Militão, como o Carvajal, que vieram de lesões graves. Então depois virou um jogo de exibição, simplesmente, de pré-temporada. Passando para o lado do Real Madrid, o Real Madrid sim está em pré-temporada. O Xabi Alonso está fazendo teste, está conhecendo os jogadores, está tateando mais ou menos o que ele pode fazer de posicionamento. Com este time que começou
o jogo, ele poderia ter jogado num 3-4-2-1, ele poderia ter colocado o Tchouaméni do lado do Rudiger e do Asensio, avançado Fran Garcia e Valverde para o meio campo do lado do Bellingham e do Arda Güler, e deixado Gonçalo, Mbappé e Vinícius um pouco mais à frente, um pouco mais soltos. Quase não jogou assim o Real Madrid, porque quando tem a bola o Tchouaméni avança um pouquinho mais, mas quase sempre se defendeu com uma defesa de 4 jogadores também. Acredito que o Xabi Alonso não queria 3 contra 3 na defesa, e por isso, já foi pela segunda vez, né? Porque contra o Dortmund também já tinha sido mais ou menos assim. Ele desfaz o esquema de 3 zagueiros, mas eu acho que poderia ser se defendendo com 5 e não se defendendo com 3, na hora de defender Fran Garcia e Valverde mais recuados, e aí Bellingham e Arda Güler com ajudas de Vinícius e de Gonçalo, principalmente, de Gonçalo Garcia, com o Mbappé mais à frente. Não foi assim, foi um 4-3-3, com o Tchouaméni mais plantado entre os zagueiros, só que mais à frente, o Bellingham de um lado, o Arda Güler do outro, e os 3 na frente. Sempre que ou Vinícius ou Mbappé caíram pela direita, pareceram muito incômodos. Parece que o Xabi Alonso vai ter, além de todo o trabalho que ele vai ter, de escolher esse esquema, se vai ser 3 zagueiros, se não vai, se vai adaptar jogadores dentro das novas posições, né? Por exemplo, se ele vai adaptar Tchouaméni de zagueiro, se ele vai jogar com 3 defensores, se ele vai jogar com Bellingham mais atrás, como um segundo volante. Nessa ocasião, o Valverde jogou como ala porque o Arnold não podia jogar, mas se o Arnold pudesse jogar, seria o meio campo Bellingham e Valverde, e aí o Arda Güler sairia do time, ou o Gonçalo sairia do time. Além de tudo isso, que são muitas decisões que ele vai ter que tomar e são decisões difíceis, ele vai ter que conseguir adaptar Vinícius e Mbappé. A não ser que daqui a pouco o Gonçalo saia, que vai jogar o Mbappé de 9, o Vinícius de atacante pela esquerda, mas não tanto de ponta esquerda, e ele coloca um jogador na direita. Pode ser o Bellingham, mas o Bellingham também já mostrou na partida contra a Juventus que ali ele não fica tão confortável, ele foi indo cada vez mais para o centro, e o Gonçalo Garcia foi indo cada vez mais para o lado direito, para o Bellingham ocupar o corredor central. Mas não deu certo, né? Não deu nada certo. O Real Madrid não atacou com perigo nenhuma vez. Se a gente vai ver as estatísticas do jogo, o Real Madrid finaliza 11 vezes, mas nenhuma com perigo real. No segundo tempo, que o Real Madrid tinha um pouquinho mais de urgência e o Paris Saint-Germain baixou um pouquinho mais o ritmo, foram 7 finalizações do Real Madrid. No primeiro tempo tinham sido só 4. E no total, se a gente for ver, o Paris Saint-Germain tem 5 chances claras, nenhuma o Real Madrid. 68% de posse de bola do Paris Saint-Germain, incrível como o Real Madrid praticamente nem tocar na bola tocou, o Paris Saint-Germain controlou com a bola no pé, 2,52 gols esperados do PSG, 0,7 do Real Madrid, que dá quase 4 vezes mais, o placar do jogo foi 4 vezes mais, então não funcionou na defesa, o Real Madrid não conseguiu pressionar bem, não funcionou no ataque, não conseguiu nem transicionar bem, nem atacar bem de maneira posicional, porque o Real Madrid é um time de testes. Pegou um adversário que hoje, qual que é a melhor forma de jogar contra o Paris Saint-Germain? Sair correndo deles, não enfrentar o Paris Saint-Germain. É a melhor forma, porque hoje o Paris Saint-Germain sabe jogar contra todo mundo, de todos os jeitos. Perdeu do Botafogo recentemente, num jogo que o Botafogo se defendeu muito bem, muito solidário, talvez seja a melhor forma, defesa lá atrás, fechadinho, muita concentração, os jogadores dobrando, triplicando marcação toda hora. Torcer para o Paris Saint-Germain estar num dia mais lento, menos inspirado, movendo a bola mais devagar. Contra o Botafogo era meio time diferente do time que jogou a final da Liga dos Campeões, embora tivesse jogadores importantes dentro de campo, e aí o Botafogo conseguiu competir melhor. Mas hoje é muito difícil competir contra o Paris Saint-Germain, e ainda mais um Real Madrid de pré-temporada. A sensação que eu fico é essa: o Paris Saint-Germain é isso daí. O Paris Saint-Germain é um bom time, é um time completo, hoje é o time mais temido do mundo, porque ataca bem, como o Barcelona ataca bem, mas defende bem, como o Barcelona não defende bem. Então isso faz o Paris Saint-Germain ser o time mais completo do que o Barça, porque o Barça para mim foi, junto do Paris Saint-Germain, o melhor time da última temporada. O Liverpool ficou para trás exatamente pela queda contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, foram talvez os 3 melhores times da Europa, mas o Paris Saint-Germain se defende bem melhor. Só vê aí, né? Campeão brasileiro no Corinthians. O Mbappé nunca jogaria no Corinthians. O Mbappé, o cara tem 24 anos, né? Ele tem 13 gols na Copa do Mundo. Ele vai ser o maior artilheiro de Copas depois dessa agora. Pra mim, ele é um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Em Copa do Mundo, em final, ele fez 4 gols. Mas eu prefiro o Diney, porque o Diney, ele é 3 vezes campeão brasileiro no Corinthians. O Mbappé nunca jogaria no Corinthians.
Do Vinícius Júnior. Vamos lá, o Vinícius Júnior, ele já tá devendo já na seleção brasileira. Se você pensar em termos de Champions, nas últimas duas que passaram, né, ele fez gols nas duas finais. Nessa ele não foi bem. Na verdade, o Vinícius Júnior precisa se estabelecer. O que você joga, irmão? Você joga do lado esquerdo, você joga do lado direito, você é centroavante, você é fazedor de gols, você é articulador. Qual que é a sua, Vinícius Júnior? Por exemplo, se eu fosse você, eu jogaria do lado esquerdo com velocidade pra entrar na diagonal e pra fazer gol. Mas faz tempo que você não joga bem, hein? E esse é o grande problema do Vinícius Júnior. O Neto tem toda a razão. O Vinícius Júnior há muito tempo não tem jogado bem. Tem sido uma época difícil pro Vini. Tem sido uma época de muita adaptação. O Vini deveu nesse Mundial. E, manos, agora é saber se ele volta para a próxima temporada. Bom, vamos lá ver se é cansaço, se é alguma coisa que faltou ou não. Espero que tenham achado isso. Se inscreve no canal para mais. Até o próximo e foi!